Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora, diariamente trago informações sobre o Tricolor Paulista. Tem muita informação pra gente falar hoje. Te convido a deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece. Tá bom? Bora falar de São Paulo Futebol Clube. Vamos começar com algumas notícias de bastidores antes da gente começar a falar de mercado da bola. O presidente Casares deu entrevista e falou muito sobre mercado da bola e a gente vai trazer algumas atualizações importantes. Tá bom? Começando, o São Paulo com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele se lesionou, na partida contra o Atlético Paranaense, saiu ainda no primeiro tempo e estava preocupando, O atleta já de 38 anos, ele saiu na primeira etapa no estádio do Morumbi contra o Atlético, o Lisieiro, inclusive, acabou entrando no seu lugar, e aí ficou a questão, O que de fato aconteceu com o Luiz Gustavo, se é algo preocupante. O Luiz Gustavo, ele treinou normalmente durante a semana, Desde a semana, no finalzinho da semana passada e também na segunda-feira, ele treinou normalmente. A tendência dele continuar treinando bem nesta terça-feira e não deve ser problema para pegar o Bragantino, deve continuar no time titular. O Luiz Gustavo, ele passou por exames, para entender se tinha alguma coisa, alguma contusão ali e não foi constatado nada. Foi só realmente uma dor ali de momento, algo que poderia, de fato, preocupar, talvez, se ele não tivesse, com a sua experiência, sentido ali falado, poxa, é melhor eu sair agora, porque eu já sou experiente, já sei que pode ser algo grave. Talvez se ele não tivesse essa malícia, se ele tivesse ficado um pouquinho mais, ele poderia ter alguma contusão mais grave, mas Luiz Gustavo não preocupa, ele vai ser titular ao lado do Marcos Antônio na partida contra o Bragantino nesta quarta-feira. Sim, quarta-feira, 4h30 da tarde, é feriado, então a CBF destrinchou ali a maioria dos jogos, tem jogos 11 horas da manhã até o fim da noite, então basicamente tratando a quarta-feira quase como que um final de semana. Então o Luiz Gustavo vai para jogo. Falando agora sobre desfalques do São Paulo, o Lisieiro, ele tá com dores no tornozelo direito. Ele vinha reclamando dessas dores desde após o confronto contra o Atlético Paranaense. Ele ficou alternando ali, ora ele fazia o treinamento com a equipe, voltava a sentir essas dores, era retirado da atividade seguinte. Voltava e novamente as dores. E aí nessa segunda-feira ele voltou a sentir essas dores, aí fez um trabalho interno. Então a tendência é do Lisieiro não ter condições de sequer viajar para pegar o Bragantino. Deve ser um desfalque certo. E aí com isso, a tendência de, por exemplo, jogadores que não vinham sendo utilizados com uma maior frequência, como por exemplo o Galopo, o Santilongo, os dois podem ter aí uma oportunidade de ao menos estarem na delegação que vai até Bragança Paulista, já com essa ausência do Lisieiro, que tem treinado, tem atuado bem com o técnico Zubeldia. O Zubeldia gosta bastante do Lisieiro, inclusive aprovou a possibilidade de renovação. Tanto o staff do jogador quanto a diretoria do clube já conversam sobre essa extensão contratual, muito mais a uma questão de valores, Porque o tempo de contrato está bem alinhado até 2027, as duas partes já sinalizaram positivamente para uma renovação, mas ainda tem algumas pendências, algumas questões financeiras a serem acertadas nesse contrato, o que, acredito eu, não deve ser um problema e o Lisieiro deve renovar o seu vínculo com o Tricolor Paulista. O atual vínculo vai até o meio do ano que vem. Outro desfalque será o Wellington Rato, ele está com dores na panturrilha direita. O Rato que também entrou na partida contra o Atlético Paranaense, e aí ele fez, durante a semana ali, ele até conseguiu fazer alguns trabalhos. Porém, aos poucos, ele foi sentindo esse incômodo, essas dores na panturrilha, foi ficando mais latente essa dor para ele, e aí ele foi retirado de algumas atividades. Na segunda-feira ele também fez esse trabalho interno ali de recuperação, então dificilmente ele terá condições de enfrentar o Bragantino, vem sendo reserva, mas um reserva importante para o técnico Zubeldia, tem entrado em todas as partidas basicamente, tem ajudado com assistências e até com gols, como aconteceu na partida contra o Bahia. É uma peça importante do Zubeldia, o Zubeldia conta com o atleta, mas para essa partida ele não terá condições de jogo, e aí, novamente a tendência é do Henrique Carmo acabar viajando, O Henrique Carmo acabaria, entre aspas, pegando essa posição aí do Wellington Rato. Então o meio de Cotia deve estar da delegação também, que vai até Bragança Paulista para tentar buscar os 3 pontos. Outros desfalques é o Jamal com trauma no tornozelo esquerdo.
Ele foi cortado da seleção norte-irlandesa por conta, né, dessa contusão, e aí ele retornou na sexta-feira, se eu não me engano, foi o feriado, na sexta foi. Feriado na sexta-feira ele retornou, se reapresentou e já está iniciando esse tratamento. Existe uma possibilidade do Yamal ainda ficar um tempinho fora, mais ou menos ficar fora de mais 2 a 3 jogos. Ele vai ser avaliado diariamente para saber como é que está esse grau dessa dor, como é que está toda essa situação para ser melhor avaliado. O Arboleda, ele está com trauma na perna direita também, ele também ficou de fora. Existia uma expectativa dele ter retornado aos trabalhos nessa segunda-feira, o que acabou não se concretizando. Ele voltou a alegar essas dores e por isso fez um trabalho à parte lá dentro do CT e também não deve reunir condições. O Arboleda aqui acabou indo para o banco de reservas, né, na partida contra o Bahia. No confronto contra o Atlético Paranaense, o Juan Tressoldi estava entre os titulares, e aí a tendência de fato, né, o Arboleda já estava fora, a tendência é do Juan Tressoldi ser mantido ali no sistema defensivo. Outros desfalques, muita lista de desfalques do São Paulo, né? O Wellington e o Caleri, eles até foram para campo, né, junto com a preparação física, fizeram alguns trabalhos ali, mas não devem reunir condições para a partida. O lateral esquerdo ficou fora desde a partida contra o Atlético Paranaense, né, devido a um edema na coxa esquerda, enquanto o atacante sentiu dores musculares na região posterior da coxa, né, na parte final do jogo contra o Atlético Paranaense, acabou saindo e até o André Silva acabou entrando e fazendo o gol. Ele tem feito, o Caleri, um trabalho adaptado desde a contusão. Ele tem ficado mais na parte interna, ora ele vai para o campo, faz um trabalho à parte, uma coisa ou outra ele faz com o grupo, então ele está tendo esse trabalho um pouco mais controlado. Então a expectativa de fato é do André Silva. O Wellington já não vinha jogando, sem o Yamal, a tendência do Sabino ser mantido na lateral esquerda, e aí o Caleri sem a presença do camisa 9, o André Silva deve assumir a posição e ter a oportunidade que ele vem, não diria pedindo em termos de quero jogar, mas pedindo até dentro de campo, né? Porque tem tido bons números, tem 6 gols no Brasileirão, um a mais do que o Caleri, pode ser a oportunidade de ouro aí que o André Silva queria para jogar nesse time do São Paulo, começar jogando e ver se ele vai conseguir incomodar de fato o Caleri e causar uma pulguinha atrás da orelha do técnico Zubeldia. As boas notícias, né, para a gente não ficar só também, né, nas notícias ruins, Patrick e Michel Araújo. A gente já tinha falado na semana passada que o Patrick vinha treinando bem e que o Michel Araújo estava evoluindo. Os dois seguem treinando sem restrição. Ambos se recuperaram de contusão, o Patrick ainda está fora desde lá do confronto contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né, que acabou ainda na contusão também do próprio Ferreirinha, ele teve uma queda séria ali no ombro, e os dois estão treinando normalmente, então fica muito a cargo do técnico Zubeldia se vai querer levá-los para campo ou não. Eu acredito que já com a ausência do Yamal, pelo menos um deles deve ser presença no time. Né, ele vai ver ali qual que está melhor fisicamente e vai levar, porque ele não tem lateral esquerdo no seu grupo, né? O Wellington tá fora, confirmado, o Sabino que tá atuando por ali, o Yamal tá fora, então ele tem 2 jogadores da posição que podem retornar. O Michel Araújo nem é tanto da posição, mas quebra um galho ali, então é bem provável que ele chame um dos dois para pelo menos complementar ali o banco de reservas, para ele ter uma opção de fato para atuar, quem sabe, na segunda etapa, tá? Então é basicamente esse time para pegar o Bragantino. Eu acredito ainda, né? A gente está trabalhando muito no campo da hipótese, porque ainda tem o confronto de terça-feira que vai ser decisivo. O Zubeldia sempre separa o time que vai jogar na terça-feira. Mas acredito eu que uma base que o Zubeldia pode levar para campo seria Rafael, Igor Vinícius, Juan Tressoldi, Alan Franco e Sabino, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, Lucas Moura, Ferreirinha e André Silva. Acredito que é esse o time, se também não me falha a memória, se não tiver nenhum outro que está suspenso, alguma coisa nesse sentido, na cabeça aqui, não me lembro, não me recordo de alguém que está suspenso. Então é basicamente essa escalação que o Zubeldia deve mandar para campo, tá bom? Falar um pouquinho de mercado da bola agora, para a gente também, né, trazer algumas atualizações importantes em relação ao mercado da bola. Teve um veículo inglês que noticiou a possibilidade do William Gomes deixar o São Paulo. Na verdade, foi um monitoramento, né, que o Chelsea e o Arsenal estão monitorando a situação do William Gomes, e aí a gente pôde checar essa situação para entender, e de fato, não só Arsenal e Chelsea,
O staff do atleta alega que vários clubes da Europa têm feito, né, contatos há um bom tempo para saber mais informações do William Gomes e que é algo natural no mercado. Ainda não há proposta de fato e o staff acredita que nas 2 próximas janelas pode até pintar algo, mas existe uma expectativa maior que chegue algo mais concreto e mais forte somente no meio do ano que vem. E aí sim, claro, vai depender a cargo de como que vai vir essa proposta, as condições, os valores, para ver se o São Paulo aceita. Mas que é natural, é um jovem, tem apenas 18 anos, está na seleção sub-20 e é natural que vai chamar a atenção do mercado. Arsenal e Chelsea ainda estão nessa questão de monitoramento. Repito, não há proposta, então ainda não há um alarde, uma comoção de fato para ver uma saída do William Gomes, uma venda ou algo nesse sentido. Por enquanto ainda está muito nessa parte de monitoramento, o que é natural, né? A gente está falando de um jovem habilidoso, ponta, 18 anos, então é natural que o mercado europeu esteja de olho na situação do William Gomes, mas repito, ainda não é nada alarmante, não é nada de fato que chegue uma proposta oficial para o atleta, tá bom? Só reforçando também a questão do Wendel, né? O próprio Júlio Casares confessou, né, na entrevista coletiva nessa segunda-feira que tem conversado, que tem tentado, ele até falou de uma preferência do São Paulo. Eu acredito que essa preferência acho que foi bem mais no quesito de tipo, olha, a gente já está conversando há um tempo, mas repito, com o Wendel, não há mais o que conversar entre São Paulo e staff do atleta, porque ele já tem basicamente um alinhamento, já há uma vontade recíproca de fazer o negócio de fato ser concretizado. O que resta é a liberação do Porto. E aí vai ficar aquela situação. Quem vai conseguir de fato tirar o Wendel do Porto? Vai demandar uma negociação com os portugueses. Se você vai incluir um atleta, se você vai oferecer um percentual de alguma coisa, se você vai de fato oferecer um valor, qual que será esse valor, qual que será essa quantia será o suficiente, porque o Wendel ele tem mercado, tem outras equipes no futebol brasileiro que também está de olho. O São Paulo tem um otimismo, acredita que de fato, já que o Wendel quer voltar para a seleção brasileira, você voltar para um São Paulo, para um clube do eixo, é bem mais vantajoso do que outras equipes que estão de olho na sua situação. Por exemplo, o Matheus Pereira, vocês viram que o que o Matheus Pereira precisou fazer para de fato ir para a seleção brasileira, o próprio William, entre aspas, o São Paulo entende que é mais simples para ele conseguir uma convocação atuando com a camisa do São Paulo. O atleta também já sinalizou que agora, nesta situação, aceita retornar ao Brasil e resta a negociação com o Porto. O São Paulo é otimista, mas a gente sabe que quando se trata de São Paulo, a gente também precisa ser bem cauteloso. Para a gente fechar, São Paulo confirmando também, mais uma vez, os Casares confirmando a informação de que o São Paulo quer 3 reforços na próxima janela de transferências. São Paulo vai buscar um lateral direito, fica a questão do Rafinha, se o Rafinha se aposentar, acredito que o São Paulo vai ir em busca desse lateral, mas se o Rafinha querer ficar por mais tempo, aí vai depender, né, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, o São Paulo vai avaliar melhor essa situação. A prioridade, repito, é a lateral esquerda, tanto que eu falei para vocês que acredito eu que o São Paulo não deve terminar essa janela de transferência sem esse lateral. O São Paulo quer muito esse lateral e se eu fosse apostar, acredito que só chegaria esse lateral pelo menos no primeiro momento, porque outros nomes são sempre poréns, porquês, e já o Wendel é uma unanimidade. O São Paulo entende que o Wendel é o cara da posição, é o jogador perfeito, então chegando, por exemplo, o Wendel, eu acredito que o São Paulo ficaria já tranquilo no mercado e iria buscar outros nomes. O São Paulo quer um meia armador e quer um lateral direito. As duas opções ainda não tem um nome claro, não tem ainda esse é o alvo, como tem claro no Wendel. Mas o São Paulo ainda está de olho no mercado, está buscando opções, né? Sempre o telefone está tocando, empresários oferecendo, então o São Paulo está buscando. Esses dois nomes, diferente do Wendel, o Wendel, na minha visão, chega para ser titular, absoluto. Toma a camisa que a posição é sua. Esses outros dois já seriam posições de complementação de elenco, não seriam nomes tão badalados assim, como na minha visão até pode ser não tão badalado, mas é um nome mais concreto, mais firme, que te dá um recado na posição, que é o Wendel, tá bom? Então esses dois seriam mais complemento de mercado, de elenco, na verdade, do que propriamente algo que vai empolgar a torcida em um primeiro momento, como nomes como, sei lá, eu não vou entrar em nomes, mas um meio armador assim que você fala, meu Deus, esse é o 10, esse é o cara.
não vai ser isso, vai ser mais um cara que vai complementar o elenco. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Hoje tem live, 7 horas, estarei com o Lídio para trazer todas as informações do Tricolor Paulista, conto com a sua audiência também, tá bom? Até a próxima, boa terça-feira para todo mundo, boa semana, tchau!